E aí, galera, vamos dar continuidade aos nossos conteúdos? Pessoal, na nossa última aula, nós estudamos os conceitos relacionados às ligações iônicas, tá? Existem três tipos principais de ligações químicas, ligações fortes, que são as ligações interatômicas, tá? Elas ocorrem entre os átomos. Existem outros tipos de ligações, que são as ligações intermoleculares, mas nós veremos mais para frente acerca delas. Então, essas três ligações interatômicas são a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. Nós já vimos a ligação iônica e agora nós veremos a ligação covalente. Vale fazer um destaque aqui que as ligações covalentes e as ligações iônicas são dois modelos extremos de ligações químicas, certo? Porque a maior parte das ligações no nosso dia a dia, elas possuem um caráter intermediário, que é parte iônica e parte covalente. Então, quando nós falamos em uma ligação que ocorre entre um metal e um ametal, a ligação iônica é um bom modelo para representar. Mas quando nós descrevemos uma ligação que ocorre entre ametais, ou seja, entre não metais, a ligação covalente é um bom modelo para explicar essa ligação. Então, a ligação covalente, ou também conhecida como ligação molecular, ela é um tipo de ligação que se dá pelo compartilhamento de elétrons. Um átomo contribui com um elétron, por exemplo, e um outro átomo contribui com outro elétron. E aí eles se unem, compartilham esses elétrons e esses elétrons passam a pertencer aos dois átomos. Esse compartilhamento de elétrons ele leva à formação de espécies menos energéticas, ou seja, espécies mais estáveis do que se os átomos estivessem isolados. E aí, relembrando aqui da teoria do octeto, esse compartilhamento ocorre até que esses átomos atinjam uma configuração eletrônica igual ao do gás nobre, ou seja, um dublete, para os átomos que estão próximos ao hélio e um octeto para os demais átomos. Então, por exemplo, o hidrogênio, que ele tem um elétron na camada de valência dele, ou seja, em todo átomo só há apenas um elétron, esse elétron é utilizado para formar as ligações covalentes. Como o hidrogênio está próximo ao hélio, ele necessita de dois elétrons para atingir a configuração ideal. Então, o que acontece é que o hidrogênio ele se encontra com outro átomo e compartilha o seu único elétron com outro átomo para atingir uma configuração eletrônica de dois elétrons na camada de valência. O oxigênio, que tem 6 elétrons na camada de valência, necessita de mais 2 elétrons para fechar os 8 elétrons da camada de valência dele, que é a configuração eletrônica do gás nobre. E aí nós representamos esses elétrons na camada de valência com a fórmula eletrônica de Lewis, representando esses elétrons com bolinhas em torno do símbolo do elemento químico. Outro exemplo, o nitrogênio, que está no grupo 5A, possui 5 elétrons na camada de valência. Então, ele necessita de mais 3 elétrons para adquirir a configuração eletrônica do gás nobre. Então, são 3 ligações que ele busca estabelecer com outros elementos para fechar a sua camada de valência. Da mesma forma, o carbono, no grupo 4A, possui 4 elétrons na sua camada de valência. Então, para atingir a configuração eletrônica de um gás nobre com 8 elétrons na camada de valência, ele procura fazer 4 ligações para haver uma estabilidade aí, né? As ligações covalentes, elas ocorrem, então, entre átomos de hidrogênio, entre átomos de hidrogênio com não metais e também entre os não metais ou ametais. E vejamos que as ligações covalentes elas são bem diferentes das ligações iônicas, né? Nas ligações iônicas nós temos íons que se atraem devido às cargas entre ânions e cátions. Então a natureza das ligações covalentes ela meio que desconcertou os cientistas até
meados de 1916, quando Lewis encontrou essa explicação de que os átomos então compartilhavam seus elétrons para adquirir a configuração do gás nobre. Mas por que os átomos não metálicos podem unir-se uns aos outros, já que eles não têm cargas opostas? Uma coisa a ser considerada aqui é os elementos não metálicos, eles têm grande eletronegatividade, ou seja, eles possuem uma grande tendência a atrair elétrons para si. Eles não costumam formar cátions e não perdem elétrons com facilidade. Há uma explicação para as ligações covalentes, certo? Então, Lewis propôs que cada átomo em uma molécula é ligado por um par de elétrons compartilhados. E esse par de elétrons estaria situado entre os núcleos, interagindo com ambos os núcleos. Então, basicamente, as ligações covalentes são resultados de interações entre elétrons e núcleos entre os dois átomos. Agora vamos tentar entender melhor de uma forma ilustrativa. Relembrando alguns conceitos aqui, elétrons próximos uns do outro, eles se repelem, assim como os núcleos que possuem carga positiva também se repelem. Ou seja, cargas iguais se repelem e cargas opostas se atraem. Então, a ligação covalente ela é dada pelo compartilhamento de elétrons, sim, mas ela permanece unida pela atração entre o núcleo de um átomo com o elétron de outro átomo. Então, de novo, quando dois átomos estão próximos uns dos outros, ocorrem atrações eletrostáticas tanto atrativas quanto repulsivas. Elas são atrativas se nós considerarmos as atrações que ocorrem entre as cargas opostas, ou seja, entre o núcleo, na qual existem as cargas positivas e neutras, e elétrons do outro átomo, certo? Então, quando eles se aproximam, há essa atração de cargas opostas, ao mesmo tempo em que há também as interações repulsivas, né, que ocorrem entre as cargas de mesmo sinal. Elétron de um átomo com um elétron de outro átomo se aproximando causa aí uma repulsão. Vejamos a molécula do gás hidrogênio. Ela fornece o exemplo mais simples de ligação covalente. Então, para que uma molécula de hidrogênio exista como uma espécie química estável, as forças de atração devem superar as forças de repulsão, certo? Caso contrário, a ligação não ocorre. Os elementos não metálicos eles são encontrados na natureza na forma de moléculas, ou seja, unidos a outros átomos. Então, nós temos as espécies diatômicas, ou seja, são dois átomos do mesmo elemento unidos, compartilhando seus elétrons. Hidrogênio é encontrado na natureza dessa forma, nitrogênio, oxigênio. Aí aqui é uma representaçãozinha de um oxigênio ligado ao outro oxigênio. E também existem as espécies poliatômicas, né? Tais como o fósforo, nós podemos encontrar ele na sua forma poliatômica, 4 átomos de fósforo ligados entre si. Então, o que nós sabemos até agora? Que as ligações covalentes ou ligações moleculares formam os compostos moleculares, que são resultado de compartilhamento de elétrons, ou seja, os compostos moleculares eles podem ser encontrados na natureza nos seus 3 tipos de estados físicos da matéria. Um exemplo disso é o iodo. Em temperatura ambiente, o iodo ele geralmente é um sólido lustroso e com um leve brilho metálico, apesar dele não ser um metal. Ele é um halogênio. E como nós podemos representar esse iodo? O iodo ele é representado de 3 formas possíveis: a fórmula eletrônica de Lewis, a fórmula estrutural e a fórmula molecular. A fórmula de Lewis, ela utiliza, né, como representação essas bolinhas em torno do símbolo químico, que são os elétrons de valência. Como nós conseguimos os elétrons de valência? A forma mais certeira é fazendo
a distribuição eletrônica desse elemento. Mas nós podemos também simplesmente olhar lá na tabela periódica e verificar em qual grupo ele se encontra. Então, o iodo ele tem 7 elétrons na camada de valência. Ele necessita somente de um elétron compartilhado com outro átomo para atingir os 8 elétrons e fechar a camada de valência dele. Então, para isso, nós colocamos as bolinhas em torno do símbolo do elemento químico, 7 no caso, e montamos a fórmula eletrônica de Lewis. Então, eles compartilham um elétron, um iodo compartilha o seu elétron com outro átomo de iodo, e ambos os elétrons fazem parte desse elemento. Na fórmula estrutural, a gente só representa a ligação com esse risquinho aqui entre os átomos. Então, essa barrinha aqui, ela representa a ligação covalente, ou seja, ela representa o compartilhamento de um par de elétrons. E na fórmula molecular, nós unimos esses átomos e colocamos um número subscrito que nos fornece a quantidade de átomos que tem nessa molécula. Agora, quanto à ordem de ligação. Quando há o compartilhamento de um par de elétrons, um pertencente a um átomo de hidrogênio, outro pertencente ao outro átomo de hidrogênio. Uma ligação é chamada de ligação simples. Já se ocorre o compartilhamento de dois pares de elétrons, como ocorre para a molécula de O2, dois pares de elétrons, duas barrinhas, temos uma ligação dupla. E três pares de elétrons compartilhados entre dois átomos, nós temos a ligação tripla, certo? 3 barrinhas. Mas como vamos montar essa estrutura? Como nós saberemos se haverá uma ligação simples, uma ligação dupla ou tripla? Então, o mais recomendado é fazendo a distribuição eletrônica do átomo. Para o oxigênio, que tem número atômico igual a 8, verificando a distribuição dele, na última camada, ou seja, na camada de valência, ele tem 6 elétrons de valência. Então, para atingir 8 elétrons aqui, ele necessita de mais 2 elétrons. Então, eles se unem com outro átomo, fornecendo uma dupla ligação, ou seja, compartilhando 2 pares de elétrons. Olha só, nessa representação aqui, nós temos compartilhamento de um par de elétrons. Então, esses 2 elétrons, eles fazem parte de ambos os átomos, certo? Então, para esse oxigênio da esquerda, temos quantos elétrons? Inicialmente, a gente sabe que existem 6 elétrons de valência para o átomo de oxigênio. Então, vamos contar. Temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, certo? E a gente pode contar esse aqui de baixo, porque esse sétimo elétron que está aqui, ele veio do átomo que está à direita, do átomo de oxigênio que está à direita. Mas como eles estão compartilhando, esses elétrons fazem parte de ambos os átomos, é dos dois. E verifiquem que em ambos os átomos de oxigênio sobrou um elétronzinho para ser compartilhado e assim ele conseguir atingir a configuração do gás nobre. Então, o que ocorre com esses dois elétrons aqui? Eles se unem e formam uma dupla ligação. Podemos representar através da fórmula estrutural com dupla ligação e também com a fórmula eletrônica de Lewis, ou pela fórmula molecular que já está aqui. E para montar a fórmula da água, como faremos? Faremos as distribuições eletrônicas dos átomos envolvidos nas ligações. Já sabemos do exemplo anterior que o oxigênio necessita de 2 elétrons compartilhados para atingir a configuração mais estável dele. Então, o que ocorre são 2 ligações entre o oxigênio com diferentes átomos de hidrogênio. Então, uma ligação aqui e outra ligação aqui. E aí sobraram esses 2 pares de elétrons isolados aqui em torno da molécula de água. Então, aqui temos a fórmula eletrônica de Lewis, a fórmula estrutural, que representa as barrinhas, né?
decorrentes das ligações covalentes e a fórmula molecular, H2O. Então, dentro do contexto das ligações covalentes, nós temos outro tipo de ligação, que é a ligação covalente dativa ou ligação coordenada. Na ligação covalente normal, o par de elétrons compartilhados é proveniente de um átomo e de outro átomo que estão se unindo para formar uma ligação covalente, certo? Então, a fim de explicar certas estruturas das substâncias, foi necessário admitir a formação de pares de elétrons provenientes de um só átomo. E quando isso ocorre, nós temos a ligação coordenada. Um exemplo de ligação covalente dativa ou ligação covalente coordenada, nós conseguimos vê-la na ligação da molécula de ozônio. Então, nós sabemos que dois átomos de oxigênio, ao entrar em contato, se aproximarem, eles compartilham dois pares de elétrons e ficam com a sua camada de valência estável, com 8 elétrons. Mas e aí, esse outro átomo de oxigênio que forma a molécula de ozônio, onde ele vai se ligar aí? Se ambos os dois outros átomos de oxigênio já estão estáveis. Então, nesse caso, nós temos uma ligação covalente dativa ou ligação coordenada. Por quê? Os dois átomos de oxigênio já estão ligados e estáveis. Então, esse terceiro átomo de oxigênio da molécula de ozônio, ele receberá elétrons de um dos outros átomos. Então, esse terceiro átomo de oxigênio, ele não vai compartilhar os seus elétrons. Ele vai aceitar elétrons de outro átomo que já está estável na sua camada de valência. E aí, por isso que aqui está representado como uma flechinha, porque esse átomo de oxigênio aqui do meio está doando seus elétrons para o terceiro oxigênio atingir uma estabilidade. Então, esse modelo de ligação ela serve para explicar isso, para explicar o par de elétrons que é proveniente de apenas um dos átomos e não de ambos. Então, a fórmula eletrônica de Lewis está aqui representada como bolinhas de X, para não confundir, certo? As bolinhas são representadas pelo átomo de oxigênio da esquerda. Os xizinhos são representação dos elétrons do átomo de oxigênio do meio. E as outras bolinhas aqui do terceiro átomo de oxigênio do ozônio. Então, verifiquem que existe um compartilhamento de elétrons entre dois átomos de oxigênio. Na verdade, dois compartilhamentos, né? Dois compartilhamentos de pares de elétrons. Então, nós temos uma ligação dupla de um lado e do outro uma ligação covalente dativa ou coordenada. Não é um compartilhamento, é uma doação do átomo central para o outro átomo de oxigênio. E aí temos a nossa fórmula molecular, que é O3. O caso do dióxido de enxofre é bem parecido. É um gás poluente que irrita o aparelho respiratório, fazendo a distribuição eletrônica para ambos. Vemos que ambos possuem 6 elétrons na camada de valência, ou seja, necessitam de um compartilhamento de 2 pares de elétrons para atingir a estabilidade. Então, primeiramente, ocorre uma ligação covalente comum entre os dois átomos, uma ligação dupla, e depois uma ligação covalente dativa ou coordenada, na qual o átomo de enxofre doa 2 dos seus elétrons, ou seja, um par eletrônico, para o outro átomo de oxigênio. Então, toda vez que vocês virem essa flechinha aqui, ela é uma ligação covalente coordenada. Então, nós vimos até agora como que essas ligações covalentes se estabelecem. E vimos também alguns exemplos de compostos moleculares. Mas depois de formada a nossa molécula, nós temos alguns aspectos bem importantes a serem trabalhados aqui. A ligação covalente, ela pode apresentar um certo caráter iônico quando houver uma diferença de eletronegatividade entre os átomos que a estabelecem.
Então, a eletronegatividade ela é a capacidade que um átomo possui em atrair para si o par de elétrons. Nos estudos das propriedades periódicas, nós vemos que a eletronegatividade ela é mais intensa na parte superior da tabela periódica à direita. Então, os elementos mais eletronegativos, com tendência de atrair elétrons para si, são flúor, oxigênio, cloro. São esses elementos que estão lá no topo da tabela periódica do lado direito. Esse caráter iônico nas ligações covalentes ele é chamado de polaridade. Então, quando dois átomos que possuem eletronegatividades muito parecidas, dizemos que trata-se de uma ligação covalente apolar, ou seja, não há polos, não há polo positivo nem polo negativo, porque eles possuem a mesma eletronegatividade, a mesma força de atrair os elétrons para si, tá? De igual para igual. Mas se existir uma diferença de eletronegatividade entre os átomos ligados, forma-se uma ligação covalente polar. Então, há polos nessa molécula. Então, um dos elementos está puxando mais o par de elétrons para perto de si. Caso a gente tenha esse exemplo do hidrogênio com o flúor. O flúor ele é bem eletronegativo, então ele tem a tendência em puxar esse par de elétrons para si. E esse é um modelo, né, que para a gente representar, na qual a nuvem eletrônica está mais forte, mais intensa para o lado do flúor, o polo mais negativo, de onde os elétrons estão sendo mais atraídos. E agora, com esse conceito em mente, com o conceito da polaridade, dá para a gente estudar agora e entender os fatores que afetam a intensidade das ligações covalentes. Então, são três aspectos principais que afetam a intensidade, que é a presença de pares isolados, pares de elétrons isolados, certo? O raio atômico e a ordem da ligação. Por que a presença dos pares isolados afeta a intensidade da ligação química? Porque quando se analisa a entalpia ou a energia de dissociação de uma molécula, ou seja, a energia necessária para separar esses átomos unidos ou para afastar uma molécula, percebemos que é muito mais fácil quebrar uma ligação entre átomos de cloro do que entre átomos de hidrogênio, porque a energia de dissociação da molécula de cloro é muito menor e a energia de dissociação do hidrogênio, em contrapartida, é maior. Isso é porque as ligações entre os átomos de hidrogênio são mais fortes, em virtude dele não apresentar os pares de elétrons isolados, como o cloro apresenta aqui, 3 pares isolados. Esses pares isolados do cloro aqui, eles intensificam a força de repulsão entre esses átomos, e isso facilita com que essa ligação seja quebrada. Outro fator que contribui na intensidade da ligação é o raio atômico. Quanto maior for o raio atômico, mais fraca será a ligação, porque em ligações formadas por átomos grandes, a distância média entre os orbitais moleculares e entre os núcleos será maior, e menos intensas serão as forças atrativas que mantêm essa ligação estável. Verifiquem aqui como decresce a intensidade das forças atrativas nessas moléculas. Então, entre esses halogênios aqui, o iodo tem maior raio atômico entre eles e menor é a sua energia ou entalpia de dissociação, ou seja, mais fácil é para quebrar essa ligação. E o último fator aqui é a ordem da ligação, ou seja, se simples, se dupla ou tripla. Então, quanto maior o número de pares eletrônicos compartilhados, mais curta e mais intensa será essa ligação. O aumento da ordem de ligação significa um aumento no número de elétrons nela envolvidos, ou seja, um aumento na carga negativa, e isso determina um aumento nas forças de atração. Verifiquem como a ligação tripla aqui tem uma energia de dissociação muito maior, né?